bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain, cobrindo mais um evento diretamente aqui de Brasília. A gente está no Museu Nacional da República, junto com o Capital Digital Week, um evento focado em tecnologia, empreendedorismo e inteligência artificial, e pela primeira vez, criptomoedas. Meu nome é Arthur, do canal Cripto, e eu vou estar aqui passando tudo o que está acontecendo para você ficar por dentro. Galera, Emanuel Chaves, diretamente aqui na Capital Digital Week. Ele que é um palestrante de peso, está trazendo uma proposta, né, de falar sobre oratória. Estou até com vergonha de falar do lado dele aqui, porque ele é a pessoa que ensina a gente a se portar de uma forma melhor. O que você está achando do evento? Quais as expectativas suas e também para a sua palestra? O que você pretende agregar para as pessoas que estão ali te assistindo? Legal, primeiramente, muito prazer. Bondade da sua parte dizer que eu ensino tão bem, afinal de contas, ele fala também muito bem. A expectativa é o melhor possível, né? É muito bom a gente poder dar para as pessoas esse conhecimento que é tão importante que a gente conseguir falar principalmente para falar em público, afinal de contas, se comunicar, todos nós nos comunicamos. Mas a grande bandeira que eu levanto é desmistificar essa questão da gourmetização da oratória. Porque quando a gente fala de oratória, a maioria das pessoas entendem que você precisa ter um utilização sua para não desconectar com as pessoas, falar palavras difíceis, ou ter um poder de persuasão muito grande, quando na verdade a oratória, o poder da comunicação, ela está numa construção. É a gente conseguir falar aquilo que nos compete falar, de forma que a pessoa consiga entender e praticar. Então, para isso, o caminho mais curto é respeitar o próprio DNA e seguir o caminho mais tranquilo para a comunicação, sabe? Eu tenho certeza que o que você falou vai ser ouvido entrou pela pessoa que você tiver essa interessante. Mas como que funciona um treinamento seu de oratória? Como que você vende isso? Da uma vez que você o evento foi fácil para isso, né? Perfeito. Empreendedorismo, você foca mais para a pessoa que está ali no ramo comercial, você foca mais para a pessoa que vai, por exemplo, discursar em público, você foca mais para vendas. Como que é isso? Como que você faz para conseguir destravar, virar essa chave para a pessoa como oratória? Excelente pergunta. Bem, o meu foco é que as pessoas, primeiro, elas consigam se posicionar na internet. A internet. Para além disso, eu pratico bastante as mentorias, onde eu respeito muito o DNA da pessoa, mas também não adianta a gente querer mais informar a comunicação da pessoa que quiser, entender o que há de mais valoroso, que é o DNA da pessoa. Sim, o foco é sempre comercial, porque na medida que a gente se posiciona na internet, a gente acaba de vender seu produto, serviço, até a própria imagem. Então, o oratório, ele é sempre comercial, ele é sempre persuasivo, e nós, né, a gente realmente acha que o oratório é uma coisa muito difícil, mas a gente se vende quando vai paquerar, a gente se vende quando vai falar sobre o relacionamento, sobre a família, sobre vender alguma ideia. A gente se vende quando as mulheres, por exemplo, estão se maquiando da frente e principalmente nós nos vendemos para nós mesmos. Então, a oratória é a ponta do iceberg. Antes da gente construir essa narrativa e esse produto final que é a oratória, a gente tem que entender também que existe algo dentro da gente que ele precisa saber essa personalidade, o que eu quero fazer, qual é o meu papel no mundo. Então, a partir do momento que a gente entende quem somos nós, aí é que a gente vai conseguir verbalizar e legalizar essa oratória. Por exemplo, para a pessoa treinar a oratória, imagino que existam várias técnicas práticas. Você consegue exemplificar assim, alguma delas? Porque aqui a gente está no canal que é baseado
mercado de investimento, como é, então a gente está trazendo um conteúdo fora da nossa bolha. Como é que você conseguiria passar uma ideia bem lá, assim, bem geral? Básica, que é muito curiosa e engraçada também, que é a técnica da caneta. A caneta lá, você vai colocar na boca e você vai ler alguns textos e até verbalizar esses textos na medida que você lê com a caneta na boca. Pratica isso todos os dias por 10 minutos que a sua dicção vai voar. Isso é um exercício maravilhoso para dicção. Uma pergunta que me veio na cabeça agora. Tem uma pessoa que você se inspira na questão de oratório, discurso, falar? Quando a gente fala em oratório, a primeira coisa que eu vejo, uma inspiração que você conhece, é o pessoal, William Bonner, né? O prefeito, assim, né? Tipo, tem alguém assim que te inspira? Tem sim. Não por ser cristão, mas as minhas inspirações elas vão mudando conforme a gente vai consumindo conteúdos. Mas ultimamente eu tenho consumido bastante os conteúdos da pastora Tânia Teresa. Ela também é juíza e a oratória dela é simplesmente sensacional. Ela consegue falar uma linguagem fácil, extremamente acessível e que faz com que a gente busque nesse oratório. Ela é extremamente letal nas palavras. A pastora Tânia Teresa, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que eu consigo bastante. Eu estudo mercado de tecnologia desde criança, por incrível que pareça. Eu jogava jogos de RPG online, na época do último online, em 98. Imagina, o jogo multiplayer em 98, e lá já fazia macros no jogo e explorava a tecnologia para dentro do jogo, que, claro, a gente sabe, você vê na minha palestra, muita coisa saiu do jogo de videogame e foi para os business, negócios. E a gente viu ali na palestra também que a própria NVIDIA criou as placas de processamento de inteligência artificial baseadas em jogos, placas de vídeo. Então eu destaco muito que a gente tem que sempre juntar os mundos. Juntar o mundo de videogame, de jovem, de pessoa mais velha, de trabalho, de entretenimento, porque esses mundos se conectam de alguma forma. Então eu estudo tecnologia há muito tempo, conectando muitos mundos muito diferentes. Cara, que legal. E qual que foi, no seu conceito, assim, um ponto de virada de chave para você falar assim, não, a inteligência artificial realmente é algo que já está presente, já está acontecendo e tem muito potencial, porque surgiu recente, mas com certeza teve aquele ponto de inflexão ali. E o seu conceito foi mais ou menos o quê? Minha virada de chave foi quando eu percebi que, para minha vida, as ferramentas que eu usava, inclusive de inteligência artificial em 2014, começaram a dar resultados reais para mim. E eu comecei a perceber se dá para resultado para mim, por que eu vou dar para outra pessoa? Eu comecei a falar sobre isso. Eu lembro de uma ferramenta chamada HaikuDeck Zulu, ainda está até hoje online. Um H, Haiku, HK, HaikuDeck Zulu. Ela é uma ferramenta de criação e argumentação de inteligência artificial que funcionava em 2014. Você escrevia no slide palavra-chave, buscava a diagramação do slide, mas a palavra que você escrevia. E as pessoas não aceitavam isso. Achavam ainda que poderiam fazer apresentações PowerPoint, que é muito bom, mas gastavam dias fazendo apresentação, viravam noites fazendo apresentação. Você podia fazer uma coisa muito mais simples com inteligência artificial. E as pessoas, cara, não davam ouvidos antigamente, 2014, 15, 16. Eu fiquei muito, quase matei para convencer as pessoas que tecnologia, que ferramentas eram importantes. E ainda bem que tem gravado isso. E agora, com os estudos do ChatGPT de 2023 para cá, as pessoas entendendo e visualizando isso, aí agora eles conseguem entender, por isso, né? Hoje não paro de fazer palestra e curso, todos os dias tem uma, porque o primeiro passo que eu gravei, ainda bem que estava tudo gravado ali de 2014 para cá, mas eu acho que a grande virada de chave foi essa, quando eu percebi que fez sentido na minha vida, se fazia sentido na minha vida, poderia fazer de outras pessoas também. Hoje em dia a gente tem dezenas, talvez centenas, quem sabe até milhares de inteligências artificiais disponíveis no mercado. Mas a gente você consegue, por exemplo, falar quais que são as 5 hoje que você mais gosta e que você utiliza assim no dia a dia? Tem de todas as áreas, né? É difícil falar, mas o que eu utilizo muito é o Meg, que é uma inteligência artificial, que eu faço Pix com inteligência artificial no WhatsApp. Então eu faço um áudio no WhatsApp, faz um Pix para fulano digital de R$50, faz na hora, em 3 segundos. Não precisa acessar meu banco mais. Meg é uma. Uso muito o Toque, o K, que eu consigo agendar reuniões da mesma forma, gravando áudio de WhatsApp, agenda a reunião amanhã em tal lugar, tal horário, coleta de 5 minutos antes. Não precisa ficar escrevendo na minha agenda mais. Tem várias. Gama.app, que ele cria apresentações rápidas ali para você. Tem também o Rocket, que eu crio aplicativos e soluções na internet rapidamente para resolver problemas de grandes empresas. Quero criar um aplicativo com isso. Ele vai na hora para você, fica muito bem feito. E uso muito também o Dust.tt, que eu ressuscito
Eu personifico mentes que já morreram, como Albert Einstein, Freud e vários outros, com conhecimento deles que estão na internet, e peço conselhos do que fazer, e peço para todo mundo discutir entre si. Com Freud, com o Papa Francisco, com Steve Jobs, todo mundo junto. Pessoal, discute esse problema que resolve aqui para mim. E, tipo assim, dessas que você citou, o ChatGPT nem foi mencionado, né? Então, assim, a galera que tá no ChatGPT parece que tá ali na ponta do iceberg, né? Então, assim, é um mercado que está muito em ascensão. Como que você enxerga o mercado de inteligência artificial daqui a 5 anos, por exemplo? Na verdade daqui a 3. Mas o mercado de inteligência artificial ele vai se desenvolver muito. A ideia da inteligência artificial é que ela faça os trabalhos repetitivos e mais complexos por você. Acredito que a execução vai ser muito desvalorizada no futuro, em 3 a 5 anos, porque a inteligência artificial vai fazer de graça e rápido o que você a sua programação e como o trabalho faz. Então a execução que é muito valorizada hoje vai se desvalorizar rápido, o que vai ser abundante, e as ideias que são desvalorizadas hoje das startups vão começar a ser muito valorizadas e vão ficar escassas. Então, o futuro é de quem tem o melhor e maior canal de distribuição, ou seja, os influenciadores. Nesse evento eu tive a oportunidade também de conhecer o nosso grande Ney Aranha. Gente, sério, eu fiquei de cara com a capacidade que esse cara aqui tem de se comunicar. Cara, que prazer, que honra ver você aqui. Arthurzão, o homem do Bitcoin. Pô, Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin. Que é Bitcoin? Galera, O que é isso? Fala pra gente. o Bitcoin é uma moeda de pagamento por qualquer outro. Você pode utilizar o dólar, você pode utilizar o euro. O dólar funciona só nos Estados Unidos. Sim. O euro vai funcionar só na Europa. A proposta do Bitcoin é ser uma moeda que ela é aceita globalmente. Sim. Por isso que ela está subindo muito de preço. Tem muita gente querendo comprar, adotar ela. As pessoas ainda não entendem direito o que é. Agora, quem entendeu, comprou e guardou, está muito bem. De 3 anos para cá, por exemplo. Com certeza. Agora ele veio me entrevistar, você viu que está entrevistando ele? Ele mandou a carta do mundo de bebê? Arthur, essa é a grande sacada da comunicação. Não é você falar o que você quer para as pessoas, é você fazer as pessoas falarem o que você quer ouvir. Perfeito. Essa é a primeira sacada. Eu sei que você vai falar sobre vendas de comunicação. Só para vocês verem como que esse cara aqui é violento. Olha isso aqui. Não foi só uma brincadeira, foi sério. Você veio me entrevistar e eu resolvi fazer o contrário. Ao invés de você me entrevistar, eu entrevistei você. E quando eu desenvolvo essa capacidade, não só de falar, mas também de perguntar e ouvir, aí eu chamo de PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Arthur, o que é Bitcoin? Aí eu brinco, Bitcoin, não sei o que é Bitcoin. Aquilo ali vai mexer com o seu cérebro. E vai o quê? Fazer com que você me responda o que é. Eu ganho aqui autoridade diante de você, a partir daí a comunicação ela fica mais leve. Se eu tivesse procurando vender algum produto para você, eu não iria te dar a janela para ficar falando do jeito que eu quero. Eu iria te fazer outras perguntas e outras perguntas. E você iria me falar das suas dores, dos seus problemas, dos seus desejos. Em cima daquilo é que eu crio o meu argumento para vender o meu produto para você. Então, em resumo dessa palavra, eu trabalho com vendas. Não é falando que você vende, é perguntando e ouvindo o cliente. O cara é o lobo de Wall Street brasileiro, basicamente. Pessoal, o Ney, ele tem um canal voltado a ensinar empresas a realizarem vendas. E você tem vários métodos para isso. Sim. Hoje em dia, você pode visitar algumas das empresas que você atende? Sim. Ponto Frio Novo Mundo, Casas Bahia, Pão de Açúcar, Hipermercado Extra, praticamente todas essas empresas têm recorde de vendas. Recentemente, nós atendemos, que eu digo que eu tenho uma equipe, o Banco Pan, Yamaha, Honda e várias agências e concessionárias de carros e motos de Brasil. Porque eu entendi uma coisa há um tempo atrás que as empresas ainda não tinham entendido. E quando essas pessoas entenderam, essas empresas entenderam essa situação que está dentro do método, elas passaram a vender muito e muito rápido.
Recentemente, nós batemos aí recordes de vendas na Honda, a ponto de chegar a vender 475 motos. Você ouviu bem, 475 motos em 3 dias. É um método que eu chamo Arthur, de 30 em 3. É o resultado de 30 dias Em 3. em 3 dias. Que legal, cara. E o Ney, ele vem até ver um caindo aqui, que ele tá falando, né? Você atuou bastante do limite, ele falou sério, cara. Você vai cair no pêndulo. Enquanto ele estiver no ar lá, Você vão ter um consegue. monte de pessoas Você que consegue. vão comprar ideia, sabe por quê? Sabe por quê? Porque enquanto ele estiver caindo, a gente vai trabalhar com algo que é mais poderoso na vida. Com a fé. Esse avião cai ou não caiu aí? Esse avião cai ou não caiu, hein? Quem aposta? Ele cai? Não, ele não cai, ele cai. Então vamos começar a fazer as suas apostas. Você, o público ele é mais focado para empresas grandes, né? Você falou que você atende mais de 2 anos. Qual que seria a grande diferença, se você ver, das vendas das empresas grandes e das empresas pequenas? Zero. Sim. Por que eu tenho atendido mais as empresas grandes? Porque as empresas grandes, elas entendem melhor o meu trabalho. O método que eu criei, baseado nas grandes empresas, para trazer para empresas de pequeno porte, com pelo menos 6 pessoas, no mínimo com 6 pessoas, vem em 4 pilares diferentes. 4 pilares. Primeiro, mentalidade. Vai vendo aí. Segundo, cultura empresarial. Mentalidade é o mindset, né? A mentalidade. Será que a sua equipe está com a mente dela preparada para aquele desafio? Tá? Então a gente vai falar sobre mentalidade. O segundo tópico é a cultura, ou seja, as políticas internas da empresa, visão, missão, valores, né? Essa empresa, ela precisa estar baseada em uma cultura forte. Sabe, onde as pessoas compraram a ideia do dono da empresa. Terceiro pilar é a prospecção ativa. Ney, o que é isso? Não é eu ficar esperando o cliente chegar. É eu buscar o cliente. Eu trazer o cliente para mim. Ali dentro da prospecção ativa, eu tenho vários tipos de pontos onde eu ajudo a empresa a encontrar esse cliente e trazer para dentro da empresa. E o quarto ponto é a comunicação. A comunicação não é o que você fala. É o que você fala e o outro não entende. Se você falou e a pessoa não entendeu, você não criou comunicação, você criou uma confusão. Esses 4 tópicos, respondendo a sua pergunta, as empresas grandes, elas têm gente com mentalidade boa, a política dela, cultura empresarial dela é muito bem estabelecida. Então, eu consigo conversar com essas pessoas porque elas já entendem. Elas já têm ferramentas para prospecção ativa, como o CRM, elas já sabem fazer o follow-up, que é o acompanhamento do cliente. E esses funcionários, esses vendedores, eles já trabalham com vendas todos os dias. Então, o que eu vou fazer é acrescentar o meu método nesse negócio. E essas empresas grandes, é muito fácil você se comunicar com ela, porque realmente você fala e as pessoas não entendem. Peguei tudo isso agora, empacotei e resolvi trazer para pequenas e médias empresas. O que as grandes têm que as pequenas não têm? Esses 4 tópicos. Vai e coloca no papel aí. Sua empresa, o pessoal tem a mentalidade progressiva? Vai lá e veja mindset. Ou é mentalidade de escassez, de reclamar, de encher o saco, de ficar dando trabalho. As políticas internas da sua empresa, elas estão bem fundamentadas. A cultura da sua empresa, quando você fala, vou dar alguns exemplos, o Luciano Heng, quando ele fala lá da Havana, as pessoas entendem e elas praticam. E essas pessoas amam ele. O Ratinho não é o Carlos Massa, não é porque ele é artista, mas as pessoas falam, ele fala e as pessoas entendem e fazem a coisa acontecer. Abílio Diniz, um dos meus mentores, faleceu agora ano passado com 86 anos de idade. Abílio Diniz, tudo que ele falava, as pessoas faziam. Porque isso é cultura empresarial. Essa empresa grande, ela já tem todas as ferramentas, já tem toda a metodologia e sabe ter uma boa comunicação. A diferença é que as empresas pequenas não têm isso. Então essa é a diferença das grandes para as pequenas. Ok? E aí por isso eu tenho trabalhado muito nas empresas grandes, mas aí eu criei um método para poder trazer tudo isso
e colocar nas pequenas e médias empresas. E a gente veio até aqui pra fora para gravar com o Davidson do canal Pense Rico, essa pista maravilhosa aqui de Brasília, porque o evento está acontecendo aqui atrás, ó, no Museu Nacional. O Davidson é um dos palestrantes que participou com a gente no painel. Ele que tem uma comunidade aí gigante, tem um canal que está crescendo pra caramba. Cara, que honra estar aqui com você hoje, cara. Bom demais, cara. Eu que agradeço aí pelo convite. Como é que foi participar aqui do evento? A infraestrutura está muito grande, tem um painel gigante atrás, né? A gente fez um debate muito legal explicando para as pessoas sobre criptomoedas, mas as pessoas que tiveram o primeiro contato ali com o setor. Como que você, né, como palestrante, consegue administrar, vou te ensinar, né, um tema tão novo, tão complexo, para a pessoa que está tendo ali o primeiro contato na hora? Cara, é um prazer, né, participar de um evento desse, um evento muito bem organizado. E dentro do Museu Nacional, né, o ambiente chama muita atenção, bem futurístico, inclusive, né, toda essa ideia desse conjunto arquitetônico de Brasília. E é interessante a gente ter contato com o público, né? Eu tenho contato com o público da galera no canal, a gente está sempre online, conversando com todo mundo, e é muito interessante essa interação. E a gente começa a observar como que as pessoas estão completamente imaturas com cripto. Apesar de termos muitos investidores no Brasil, crescendo inclusive, ainda é uma porcentagem muito pequena. E ter esse contato, poder passar conhecimento, é gratificante. E aí a gente também acaba entendendo da necessidade de continuar fazendo esse trabalho de educação, trazer mais pessoas também. Até para o pessoal assim, que também não te conhece, está tendo o primeiro contato aqui com você. Conta um pouquinho mais da sua trajetória, como que você teve seu primeiro contato aí com as criptos. Cara, assim, o contato com cripto, ele sempre vem de uma forma tardia, né? Aconteceu isso comigo também, apesar de ter um pouco de conhecimento com investimento, né? A gente começar a procurar entender como que a gente consegue rendimentos, eu demorei um pouquinho no mercado de cripto. A minha área de formação é área de TI, eu sempre trabalhei nessa área de tecnologia, eu era concursado, inclusive, e mesmo trabalhando no setor público, também desenvolvi empresas, e sempre fiquei trabalhando nessa área de tecnologia, mas não em um contato direto ali, investindo em cripto. Mas tive contato fazendo auditoria com blockchain, né, empresas de blockchain, conhecia uma época que estava bombando os ICOs, mas não tinha aquele contato direto. Veio uma necessidade, né, a gente sempre toma uma pancada na vida ali financeira para poder entender que a gente precisa de uma reserva, e eu comecei a me ligar um pouco mais de investimento. E aí eu comecei a tirar um pouco, né, reservar um capital, comecei a investir, estava até na P3, já passei isso para a galera, comecei ali entendendo e, na verdade, guardando e não estava gostando. E aí eu comecei a verificar o que estava acontecendo naquela época de ICO, a galera começando a falar, eu vi que tinha algumas moedas, entre aspas, fraudulentas acontecendo, falei, cara, vou começar a entender um pouco mais. E aí começou aquela ascensão do Ethereum, comecei a entender um pouquinho mais, comecei a migrar o capital. Ali por volta de 2018 eu estava vendo que o movimento estava acontecendo, eu comecei a migrar tudo. E aí foi onde eu consegui pegar ali umas assimetrias muito interessantes. E aí quando veio de fato ali para 2020, eu já estava dentro do mercado, não tinha canal, não tinha público, não tinha nem interesse, eu consegui pegar alguns ICO que deram uma guinada, assim, falei, cara, esse aqui é o que eu quero e vou continuar. Só que ali eu já estava bem inserido e aí de fato comecei a me especializar, comecei a viver e respirar isso aí. Inclusive hoje, na verdade, focar totalmente em cripto. 100% em cripto. Não, total. Não. Inclusive eu estou até relatando agora, recentemente, uma quantidade pequena minha de valor, que deixa lá pro meu filho na B3 já está me dando dor de cabeça, então não vale a pena. Teve um ponto assim que você considera como um ponto, às vezes, de virada na sua trajetória, seja de investidor ou então de criador de conteúdo? Teve, eu acho que essa virada ali em 2021, que foi um marco, inclusive foi a questão do canal, pronto. Eu já passei isso, que o que me decidiu, que eu tomei essa decisão, né, de abrir até o canal foi o seguinte, eu já estava com muita experiência, estava conseguindo fazer muito lucro. Eu peguei um ICO que eu falo pra galera que foi um fator decisivo, que bateu 2.750% em 24 horas, assim. Aí eu fiquei eufórico, porque realmente deu uma guinada, assim, em capital, em muita coisa, né? E foi quando eu falei, eu decidi agora, vou até abrir um canal para poder ajudar, expor, né? Começa a querer mostrar isso, porque eu vivi na minha bolha, não tinha contato com ninguém, não tinha nem rede social, para ter uma ideia. E ainda nessa época eu estava estudando para um outro concurso, assim, foi uma confusão. Aí eu abri, né? Comecei o canal, começou a bombar, e aí todo mundo falando de Shibinu bombando. Teve um belo dia lá que eu acho que a Shibinu deu em 24 horas ou 48 horas de 800%, não me lembro. E aí eu falei, olha, povo bombando, falei, cara, agora eu vou continuar com o canal, né? Eu falo para as pessoas que eu comecei o canal, eu não foi de brincadeira, porque a gente não monta um projeto brincando, mas
foi tipo assim, com uma muito boa vontade, vou só montar e vou levar. E aí eu não aparecia, começou a crescer, as pessoas foram se envolvendo, e de fato foi bem interessante, porque eu realmente fiz aquele ganho, né? E era meio que final de ciclo, a gente ainda tinha algumas explosões, ainda deu para pegar uma boa parte de lucro ainda, e revisando, passando conhecimento. Eu acho que isso foi uma virada. Assim. Tanto que eu tomei essa decisão, né? Eu estava em viagem, inclusive, o canal começou a bombar, aí a galera queria comunidade, eu decidi montar uma comunidade, e as coisas foram fluindo a partir dali. É óbvio que dali em diante o mercado, né, ficou um pouco devagar, só que eu também aproveitei para poder melhorar a estratégia, dar uma remodelada, né? Fazer rebalanceamento, entender um pouco mais do que eu poderia fazer dentro do mercado de cripto. Fui explorar algumas ferramentas, inclusive, até porque muitas ferramentas são recentes, então o mercado está em evolução o tempo todo, então eu aproveitei dessa evolução para continuar. Eu acho que essa foi a virada. Tanto é que eu já comecei a trabalhar minha mente, porque eu já tinha uma carreira estabilizada fora. Sim. Eu nunca dependi do mercado de cripto. Eu também já tinha desenvolvido uma empresa que continuo mantendo até hoje. Aí eu falei, poxa, eu já estou começando a caminhar, porque para quem é concursado, cara, você tipo fica com um pouco de receio. Tu tem uma estabilidade, tu não quer sair. Ganha razoavelmente bem, vive, mas você não consegue expandir muito, me travava. E eu continuei mantendo tudo isso em paralelo e estava me desgastando demais. Chegou uma hora que eu falei, olha, acho que é melhor sair, cara. Acho que fui pensando e aí foi ignorado. Quais setores assim você tá mais, vou falar assim, otimista? Você tá confiante e que o setor tem um potencial muito grande? Tem inteligência artificial, RWA, tem o setor de AI, tem o próprio setor comunitário, né? O setor do Bitcoin. Quais setores assim que você tá de olho? Bom, normalmente a gente vê sempre uma curva, né? Uma curva muito acentuada e depois ela tende a atenuar em qualquer setor, seja na área financeira da sua vida. E eu acredito que setores ligados à tecnologia em ascensão podem, de fato, bombar muito. O que a gente está vendo hoje em dia? Tokenização. A tokenização, ela está acontecendo. Mas eu não estou vendo isso, de repente, naquele ativo que está subindo, mas a tokenização está acontecendo. Inclusive, no Brasil, os próprios cartórios vão começar a tokenizar. Isso aí é algo que vai acontecer, querendo ou não. O digital vai ser um token. Exatamente. A gente, na verdade, agora está até um pouco obscuro, né? Ele estava entrando lá para a blockchain, já está saindo da blockchain, mas sim, ainda é baseado como um token. E eu acredito que, de fato, aqui no Brasil, por exemplo, pode até chegar de forma tardia, mas vai chegar. Então, tokenização como um todo, né? E a galera não sabe o que é tokenizar. Basicamente, todos os ativos que a gente tem hoje serão tokenizados porque eles vão constar em blockchain. Então, vai ser registrado em blockchain, vai virar um token. E aí, provavelmente, né? Apesar de estarmos no Brasil, a tokenização ela tende a facilitar a transferência, a venda, a compra. Então, acredito que a gente vai migrar para isso aí. E aí, setores ligados à IA. IA está crescendo muito rápido. E quando a gente fala em IA, as pessoas acham que são ferramentas ali só de, vou entrar no ChatGPT para fazer uma pergunta, né? E é um universo tipo, absurdo, né? Nesse evento aqui a gente já conversou com muita gente de IA que, pra mim, cara, não fazia ideia. O ChatGPT é a ponta do iceberg. Sim, sim. Pra quem já estuda essa parte de algoritmo, a parte de linguagem de programação, até para quem já está desenvolvendo Python, por exemplo, né, já sabe que tem utilização ampla. Agentes de IA, que agora, na verdade, está ficando cada vez mais fácil, que é o agente de IA que vai tomar ali atitudes, por exemplo, de venda, seja ela ativa ou até mesmo receptiva. Enfim, é uma infinidade de coisas que, inclusive, já está chegando no setor de cripto. Quando a gente fala de cripto, acho que é uma cripto ligada a IA. Normalmente, a gente está vendo alguns tokens aí que não tem muito a ver com IA e utiliza do nome. Mas sim, a gente tem hoje ferramentas dentro de blockchains que vão facilitar o uso no dia a dia. Então, IA, tokenização, eu acho que são bem promissores. E não é, de repente, para esse ciclo como um todo, né? E sim, daqui para frente, tecnologia. A próxima década aí vai ser revolucionária. E para as pessoas que quiserem, por exemplo, entrar na sua comunidade, ou então seguir você nesses conteúdos nas redes sociais, como que elas se encontram? Bom, lá no canal Pense Rico tem muito conteúdo, muito vídeo. Eu faço live lá diariamente. Tem comunidade gratuita que eu deixo para a galera entrar, trocar uma ideia. Tem uma comunidade VIP também, que são as pessoas que entram na formação e estudam comigo, né? São muitas horas de estudo e lá dentro da comunidade VIP, de fato, para quem quer aprender, né, você vai entender todo esse universo Bitcoin, universo DeFi, universo também de trade, entender todos os riscos, inclusive, tem uma comunidade VIP. Mas tanto no canal Pense Rico quanto na comunidade já consegue aprender bastante. Lá no Instagram também tem muito conteúdo. Aí no Instagram é um conteúdo um pouquinho mais aberto, né, para a gente falar um pouquinho do governo, abrir o olho em relação à economia, a tomar um sentido na vida para entender que está cedo, dá para estudar, dá para correr atrás e melhorar de vida, principalmente a vida financeira, né?
certeza. Galera, sigam o Davidson no Instagram, confiram o conteúdo dele, o Business Rico, tá tudo aqui na descrição. Davidson, muito obrigado aqui pela participação, que ótimo conhecer pessoalmente. Não, eu te agradeço demais, cara. É bom demais conhecer. A gente já se fala, né? Já, a gente já tem contato há um tempo, cara. Não, e assim, Bom, cara, prazer mesmo, pessoa incrível, valeu, é maneiro, é muito bom. E assim, até a questão da receptividade, o fato também de estar aqui com vocês e parabenizar vocês pelo trabalho. Eu acompanho, inclusive, né? Sigam as redes, pelo amor de Deus. Aqui. Segue a Bitcoin Block. Bitcoin Block é bem interessante, né? O Rodrigues, de vez em quando ele tá no Twitter lá, o Rodrigues às vezes aparece lá. Mas é isso, um abraço, obrigado, cara. E no que precisar, qualquer um que precisar, tô aí na comunidade para trocar uma ideia. E mais uma vez, obrigado. Junto. A gente está aqui com o grande Roberto Pantoja, um dos pioneiros das criptomoedas aqui no Brasil. Cara, que honra estar do seu lado e estar aqui fazendo você para a Bitcoin Block. Nossa expectativa, a gente vai fazer um painel, vai falar sobre Bitcoin no dia a dia. Você já tem uma série de Bitcoin, você já tem você tente abordar isso, está iniciando agora. É engraçado, né? E até ganhei em 2009. É muito tempo. E até hoje, agora as pessoas não conhecem, não compram, não usam. Então é engraçado, já está sempre começando de novo. Já tem uns 10 anos aí que eu falo sobre isso. E sempre o público é novo. E sempre falar, e agora é legal, cara. Que a gente está aí na autohistórica outra vez. Sim. Eu acho que é um momento maravilhoso, né? As pessoas entenderem e contar. E é engraçado que tem 10 anos que as pessoas falam pra mim, é grande. Vai cair. Não vai dar certo. Eu falo, meu Deus, tem 15 anos, 20 anos esse negócio aqui. Agora vai dar 20 anos de Bitcoin. E as pessoas ainda não entenderam. É um dos maiores ativos do mundo. E as pessoas não entendem que é o melhor negócio. Estando há bastante tempo no mercado, ensinando, implementando Bitcoins, até quando você está hoje, você tem que jogar isso, por exemplo, não fala isso. Então, de análise fundamentalista, que a maioria das pessoas não faz crítica, então eu criei algo para isso para o estilo para e aí você percebeu, eu já tenho que falar rapidamente sobre ela, o foco dela é, primeiro, quem foi que criou o projeto, quem é isso montando o projeto. Depois, se a comunidade ela é grande e engajada. Então, acho que esses são dois assim, elementos simples para você começar a prestar atenção no projeto. Se vale a pena ir adiante. Na questão do projeto, você também está englobando outras altcoins? Você não tem alguma perspectiva, alguma altcoin visando o fundamento? Ou você prefere ter mesmo ter algumas altcoins tendo um foco maior no BNC? Então, eu estou participar dessa tosse. Mas, posso mas vamos lá, eu prefiro, né? Eu prefiro focar na vida do mundo que eu quero dizer. Por exemplo, quais são as tendências do mercado? Que qualquer altcoin, shitcoin, inteligência artificial vai valorizar mais que as outras. Dentro desse universo de inteligência artificial, eu prefiro apostar naquelas que são protocolos, que são moedas que criam outras moedas. E aí eu olho desses protocolos, quais são os que têm uma base, um fundamento melhor. Você que já está há bastante tempo no mercado e viu a evolução desde até hoje, e você está acompanhando nos últimos anos. Qual que é a sua perspectiva ou projeção do Bitcoin na sociedade? Para um cidadão comum estar utilizando Bitcoin ou no cripto, você acha que a tendência é aumentar, as pessoas vão pensar a cuidar, permitindo o Bitcoin que existe? Como você enxerga essa questão? É engraçado, né? Eu enxergo mais como olho. Eu acho que se o ouro é o laço entre você pensar hoje, né? Quais são os principais ativos do mundo? O ouro e o petróleo. Tá? Então eu enxergo assim, o petróleo, por exemplo, o petróleo aqui começar exatamente isso. Tá? O petróleo cru, o petróleo não sei, e o ouro, olha que pensar, você não tem acesso a questão de você não tem acesso a depois vai ficar refinado, não conhecido. Por exemplo, eu tenho aqui uma Nestor, no celular deve ter algumas coisas de ouro, mas geralmente a gente não tem acesso a ouro. E geralmente a maioria das pessoas também não tem ouro em casa. Então, a perspectiva como você
Então, são muitos anos que ele vai virar a base de plano. Ele vai ser o máximo. Ele vai ser o nosso inscrito mais, que não quer saber isso. Que a gente não vai ter acesso, tipo, a maioria das pessoas, mas vai ter acesso aos subprodutos. Todos os criptomoedas têm acesso a todas as ideias. A sua avó vai utilizar as criptos, mas não vai ter acesso ao tipo. Agora mudando um pouquinho do foco. Hoje em dia, nas suas redes sociais, você fala além do Bitcoin. Explica um pouquinho mais pra gente sobre o seu projeto nas redes sociais. Então, o que aconteceu é o seguinte, né? Estou falando somente sobre criptomoedas, só que mais ou menos aí, eu nem lembro, mas já tem muito tempo, bem de começou a ser mundial, né? Então, o governo proibiu de criptomoedas tanto no Facebook quanto no... A gente tinha um grupo lá de 50 canais, os 50 e 25 caiu no galo, né? E aí a gente teve que parar de falar sobre isso. E aí eu que nessa época o meu canal era o Elco Brasil, e ele começou a gravar, e começou a cair de acidentes, que não tinha um negócio de porque com parte em si, a gente tava então eu tive que procurar o telefone alternativo. Você fala, ai, posso. Você fala, a gente não tem esse errado, eu não geralmente vai falar sobre isso, mas geralmente deixa não é esse assunto, que funciona. Então eu voltei mais no investimento de uma forma mais ampla, que fala de política, que fala de outros investimentos. Então meio que eu fui obrigado a dar um passo para trás, não porque eu quis, mas porque eu estava sendo censurado. E hoje em dia, o pessoal que está assistindo aqui, te encontrar nas redes sociais, como que a galera te acha? Hoje aqui em cima, você falou o nome da loja do mundo. Você pode ter o meu canal de TikTok, tem mais de 100 pessoas. No Instagram, hoje, nem que pareça, no Instagram, já chegando a 100 mil no Instagram. E então eu tenho 75 mil, mas está parado há, sei lá, 3 anos parado. Porque só cresce, mais interação que a pessoa pega eu coloco no TikTok, no Instagram, no YouTube mesmo. Aí eu tenho 300 mil no TikTok, 200 mil no Instagram e tenho 1.000. Então, com certeza, sei lá. Então, galera que tá assistindo aí, segue o Pantoja nas redes sociais, vamos dar uma força pro canal do YouTube dele, voltar, aí vamos dizer, cara, que conteúdo assim no canal, não vale demais. Legal. A gente tá aqui agora com a Célia, que é uma das idealizadoras e organizadoras do evento. O que você tá achando do movimento aqui desse ano? Quais são as expectativas? Como que a gente teve? Porque é um evento de entrada franca, né? Então tiveram muitas pessoas aqui com adquirindo ingressos, resgatando ingressos. Quantos ingressos foram resgatados aqui para essa edição? Olha, para essa edição foram resgatados quase 2.000 ingressos. Então a gente espera que todos saiam daqui com transformados mesmo em relação aos concursos. Principalmente, né, porque a gente, o nosso tema principal, né, tecnologia, criptomoeda, investimento, marketing. Então, assim, são todos os conhecimentos que a gente conseguiu unir aqui no Capital Digital Week, exatamente para fazer essa entrega, né, de tanto valor e de tanta expressão, né, dentro desse mundo empresarial, dentro do corporativo. E eu quero te agradecer por estar aqui conosco, lógico, né? Obrigado pela oportunidade. E é um evento também, assim, de uma proporção muito grande. A estrutura aqui é algo que me impressionou, de verdade mesmo. A gente está no Museu Nacional da República. Qual que foi a inspiração de vocês para trazer um evento focado assim em algo de inovação, empreendedorismo, marketing digital? O que foi aquela vontade de trazer esse evento para cá? Então, primeiro pelo próprio nome, né? Capital Digital Week. Então, assim, a gente está na capital do país. Então, assim, Brasília tem uma história muito especial. Então, quando a gente fala capital digital, então é trazer, de fato, a questão do digital, da tecnologia para a nossa capital, para o centro do país. Porque aqui todas as decisões acontecem, né? Então, por isso que o conceito do Capital Digital é muito forte em relação a Brasília, aos monumentos, a toda essa história, né? A todo o patrimônio histórico que envolve. Então, a gente trouxe o digital para casar exatamente com Brasília, né? Maravilha. E essa é a segunda edição. Você consegue contar pra gente um pouquinho sobre como foi a primeira edição? E se vai ter uma terceira, quais as perspectivas para a primeira edição aconteceu e foi um sucesso. Por isso, a gente realmente viu que esse é o caminho mesmo, né? Porque assim, toda parte da educação. Então, quando a gente traz educação, a gente traz temas tão importantes, a gente tem uma relevância. Nós criamos, né, dentro do Capital Digital, você de postos, fazer inovação, tecnologia.
Então, isso foi, de fato, inspirou a segunda lição. Né? A primeira foi um sucesso, muitos palestrantes, muito conteúdo, e pode pensar, você não pode perder a atenção da lição. Galera, Capital Digital Week 2025, se inscrevam aqui no canal e se preparem, porque na terceira edição a gente vai estar colado mais uma vez. Sério, muito obrigado por você ver. Parabéns por você ver o meu. Muito obrigado por ser parte dessa jornada, de tudo isso aqui, por ter verdade sem você, isso aqui tudo é muito precioso para todos nós, principalmente para os fundos, porque para eles que estão fechando a abertura de mais um evento e esse completamente fora da rotina. Se inscreva no canal, deixa o like, até a próxima, galera. Valeu!